Bom dia na paz do Senhor Jesus, como havia prometido, nas madrugadas de sexta-feira, estou eu aqui pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus que nos concede as oportunidades para falar contigo, meu amigo. Você é especial, você é importante para Deus, você custou um preço maravilhoso, o preço de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, resgatando-nos que estávamos perdidos pelo poder do nome de Jesus, é que nós temos condições de estar falando para você. E nesta madrugada eu quero ser grato ao Senhor, que Ele em si próprio se entregou ali na cruz do Calvário, para que eu pudesse vos falar uma porção da palavra de Deus e louvar a Ele. É muito bom a gente louvar ao Senhor, é muito bom a gente adorar o Senhor. E hoje eu quero louvar o Senhor com um hino muito conhecido e antigo, talvez da geração de agora é meio difícil, né? Mas nos tempos passados muito era ouvido este hino. E ele é antigo, se acaso eu esquecer alguma letra ou estrofe, você me perdoe porque é difícil, né? As coisas de cor, sem a letra, né? É o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar. Na porta do templo, chamada Formosa, um pobre homem que ali estava. Ele era coxo desde que nasceu, ficou curado pelo poder de Deus. A hora nona é hora de oração, e subiam junto ao templo Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, dizia o coxo: dá-me uma esmola, Senhor. Disse Pedro: olha para nós, não temos prata, nem ouro também, mas o que temos, isto te damos. Levanta e anda em nome do Senhor. A hora nona é hora de oração, e subiram junto ao templo Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, dizia o coxo: dá-me uma esmola, Senhor. A mão do coxo Pedro segurou, suas pernas firmaram e logo andou. Correu para o templo, pulando e saltando, disse o liberto: foi o poder de Deus. A hora nona é hora de oração, e subiam junto ao templo Pedro e João. Quando na porta do templo chegaram, dizia o coxo: dá-me uma esmola, Senhor. A multidão ficou admirada por ver aquele homem curado, e perguntaram como isto aconteceu. Disse o liberto: foi o poder de Deus. A hora nona é hora de oração, e subiram junto ao templo Pedro e João. Quando na porta do templo
Jesus chegara, dizia o coxo, dá-me uma esmola, Senhor. Que maravilha quando a pessoa tem intimidade com Deus na oração. Que maravilha quando alguém fala no nome do Senhor, pede ao Senhor e o Senhor os ouve. É muito bom ter essa intimidade com o Senhor. E eu quero falar com você nesta manhã sobre esses dois homens que está escrito em Atos 3, e eu só vou ficar com o primeiro versículo. Muitos pregam sobre a cura e muitas coisas, mas eu quero falar o princípio que nos leva às bênçãos de Deus. Diz a palavra de Deus, o primeiro versículo. Atos, capítulo 3, versículo 1. Só neste versículo. Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, a nona. Eis o segredo. Estar conversando com Deus. Eis o segredo, estar íntimo com Deus. Muitos nos nossos dias já não param para falar com o Senhor. E para falarmos com Deus, precisamos termos atitudes corretas, atitudes que entender quem Ele é. E como eu vou entender quem Ele é para ter uma oração bem-sucedida? É debaixo da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, compreendendo com quem você está falando, compreendendo que Ele é Senhor de todas as coisas. Muitas das vezes, na nossa arrogância, achamos que nós podemos colocar Deus na parede, até mesmo pressionar Deus, ou até mesmo determinar com Deus. E nós olhamos para a palavra de Deus em Romanos 9, vai dizer assim: quem é o capo para falar com o vaso, ou seja, com o dono do vaso? Nós entendemos então que uma oração bem-sucedida é uma oração baseada dentro da palavra de Deus. Uma oração que entende quem nós somos e quem Ele é. Nós vemos que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. Hoje nós vemos pessoas que não querem saber de falar com Deus, mas querem falar de Deus. Outros nem têm reverência nem respeito com o Senhor, mas querem as bênçãos de Deus. Quando se encontram enfermos, quando se encontram com dificuldades, correm para os pés do Senhor. Mas nós não devemos correr aos pés do Senhor somente quando estamos nas dificuldades. Em todo momento nós devemos ter essa aproximação de Deus, conversando com o Senhor, buscando a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E se a gente for olhar nesses decorrer desses versículos, você vai ver que Pedro e João dizem assim: não tem ouro e nem prata. Hoje nós vemos nos nossos templos grandiosos, que eles já não podem dizer que não tem ouro e nem prata. Mas também olhamos do outro lado com tristeza, que também não tem intimidade com Deus em oração. Já não podem fazer como Pedro e João, levanta e anda com autoridade, em nome do Senhor Jesus. É triste que está faltando em nós mais comunhão com Deus e mais diálogo com Deus. E reconhecendo quem é Ele. Quando Jesus pega no capítulo 6 e ele fala da oração modelo, ele vai trazer para nós como devemos chegar ao Pai. Ele vai dar um relato: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Primeiro reconhecimento, com quem você está falando? Com o Senhor dos senhores, soberano Senhor, Rei dos reis. Não é com qualquer um. Então começa a adorar o Senhor
reconhecendo quem Ele é, tendo atitudes de exaltação e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno. O homem, ele é pecador, ele é falho, mas nós temos um Deus que é santo, poderoso. Reconhecer e chegar a Ele com um coração quebrantado, um coração que sabe que é dependente dEle. Nós estamos vendo o nosso mundo, o nosso país, o mundo em geral, caminhando para o caos, porque tem muitas pessoas hoje que estão cegas das coisas de Deus. Já não leem a palavra de Deus, já não tem tempo de meditar, não tem tempo para orar. É uma correria do dia a dia, correria de compromissos. Até mesmo os homens de Deus não param, às vezes, na correria do dia a dia, se esvaziam das coisas de Deus. Mas nós precisamos ter um tempo com Deus, e o tempo que eu sempre tiro com Deus é pelas madrugadas. Eu sei que vários irmãos fazem isso, eu não sou o único, graças a Deus que tem uma multidão, talvez, pelas madrugadas buscando o Senhor. Eu me sinto muito bem acordar pelas madrugadas e falar com o Senhor. E é necessário, eu necessito de conversar com o meu Senhor. Eu preciso dele, eu sou dependente dele, sou carente dele, como qualquer um ser humano é necessitado. Estamos passando os dias que está escasso alguém desejar parar para conversar com Deus. Por isso nós devemos ter esse momento com Deus, esse momento, a madrugada com Deus, que intitulei baseando que nós estamos pela madrugada conversando com o nosso Criador. A madrugada com Deus é você estar dando o seu melhor do seu sono àquele que é digno. E pode saber que Ele recompensa, Ele não deve para ninguém, Ele não deixa nada. Ele não é devedor. Pelo contrário, Ele é Senhor e sabe como cuidar de nós. Então nós olhamos para a palavra de Deus, que esses homens subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, às 3 horas da tarde. Eles tinham um primordial na vida deles de estar buscando a Deus, falando com Deus, perguntando para Deus a direção, como fazer. Sabe, eu quero expressar para as pessoas que estão me ouvindo que oração é um diálogo, é uma conversa. E quando você vai conversar, você precisa reconhecer com quem você está falando. Qual é a pessoa que você está? Com quem você está transmitindo ou dialogando palavras? Saiba que você, quando chegar na presença de Deus, para conversar com Ele na oração, você precisa ter entendimento da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai dar-nos, vamos assim, a diretriz correta para conversar com Ele. É na palavra de Deus que eu tenho condições de falar com o Senhor e Ele me ouvir. E quando às vezes a gente não entende muito, quando está escrito em João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e Ele vos concederá. Mas há um requisito em nossas vidas, se permanecer no Senhor e as palavras dele em nós. Por isso que nós precisamos ter a prudência de leitura diária da palavra de Deus e uma vida regrada debaixo de oração. Eu e você só respiramos e existimos porque o nosso Criador nos dá esse privilégio.
precisamos ter esse desejo de anunciar a palavra de Deus. Sabe, às vezes pessoas, quando a gente emite alguma opinião, sabedor das coisas que está acontecendo em redor da terra, porque nós só sabemos porque estamos debaixo da graça de Deus e Ele é Senhor do futuro. O futuro e o presente para Ele é a mesma coisa. Então nós estamos vendo os caos que acontecem e de repente a gente emite um pensamento, alguém do outro lado já rebate com ignorância, com tanta coisa, até mesmo defendendo bandeiras e tantas coisas. Coisa horrível isso. Pessoas que não têm escrúpulo, nem respeito, não têm mansidão. Para ser sincero, talvez são pessoas que, para ser exato, são formados, mas não têm estudos. Ou seja, aprenderam de qualquer maneira. E a vida, ela não é aprendizado de qualquer maneira. A vida nossa tem regra. A vida nossa tem diretrizes que Deus nos deu e nos proporcionou através da sua palavra. Hoje, as pessoas estão enganadas e perdidas porque não deram e não dão importância à palavra de Deus. Mas nesta manhã eu quero convidar você a começar a analisar e entender que a palavra de Deus, ela é uma palavra escrita, viva e eficaz. É uma palavra que traz para nós a diretriz de um caráter justo, de uma personalidade mansa e de uma pessoa culta que sabe responder à medida e o momento certo e exato, com mansidão, com sabedoria e amor. Não é com ignorância que nós alcançamos alguma coisa. É com sabedoria de Deus, é com mansidão. E nós louvamos a Deus que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, nós não ficamos presos nas coisas dessa terra. Porque nós temos uma cidade nos céus, a qual o Senhor Jesus foi preparar. João 14. Está preparado para aqueles que amam ao Senhor. E é isso que o povo não entende. Eles são agarrados em coisas materiais, brigam, são gananciosos. E não sabem que a vida dele é como um sopro. Tem muitas autoridades que infelizmente se acham que são eternas na terra. Estão aí humilhando, fazendo tantas coisas que a gente fica triste em saber que o ser humano chega a um ponto deste, de competições, até tirando vida de outros. A gente fica triste com esse sentido, sabendo que nós estamos debaixo da mesma mão, debaixo da mesma... Só que uns fazem as coisas certas e outros, pela ignorância e pela cegueira, fazem coisas erradas. Estão ambiciosos, querem a todo custo tomar o poder, querem a todo custo assumir o lugar de destaque, mas não sabem que são simples homens mortais, do qual o poderoso Deus pode dizer assim: hoje chegou o seu dia. Ninguém vai poder ajudar. Pode ter juntas de médicos renomados, que não vão poder fazer nada por esta pessoa. Existe um Deus que dá vida e tira a vida. E os homens não estão entendendo isto. Existe um Deus que, para ele tirar alguém do poder, um sopro dele já era. Sabe? Mas o homem, na sua arrogância, não conhece Deus. Não tem intimidade com Deus. Não busca Deus. O homem, na sua arrogância, ele se acha.
Nós vemos que temos autoridades aí prejudicando o nosso país. Autoridades que estão achando que estão acima, até mesmo como deuses. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesta manhã. Acorde para a realidade. Nós não somos eternos nessa terra. Um dia iremos partir para a eternidade. Esse corpo físico imortal irá descer à sepultura, como diz, aquilo que veio, que é pó, vai tornar ao pó. E o que você deixou? O que você fez? Qual é o legado seu nessa terra? Qual é o título que você vai receber, mesmo depois de morto? Alguns até fazem. Graças a Deus ficamos livres. Sabe? Tão triste. Mas tem outros que vai falar assim, olha, tivemos uma perca tremenda. Qual é o legado que você vai deixar para a geração futura? Perseguindo o seu próprio semelhante. Reflita isso, você que está ao alcance da minha voz. Pare para poder ouvir esta palavra. Quem somos nós para destruir o nosso próprio semelhante? Eu não sou melhor do que você, meu amigo, meu irmão, e nem você melhor do que eu. Por mais rico que você seja, eu não considero eu pobre, não. Eu não tenho condições financeiras igual você pode ter. Mas eu não me considero pobre, não. Porque eu tenho um Deus que é riquíssimo e supre as minhas necessidades. Luto com dificuldades como qualquer um, mas luto sabendo que Deus deseja as coisas honestas, que Deus é justo e que Ele está vendo todas as coisas. Então, nesta manhã, eu convido você para ler a palavra de Deus e falar com Deus. Porque você lendo, você vai entender o que está Deus desejando de mim e de você e como chegar a Deus. Eu posso chegar a um semelhante meu com educação, é lógico, devo chegar com educação, com respeito, conversar com ele, mas o respeito a ele devemos ter. Só que com Deus ainda é mais ainda. Com Deus eu preciso entender quem Ele é. Soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele que me criou, me fez. E criar é chamar à existência aquilo que nunca foi. E Deus chamou a nossa existência para conversarmos com Ele. Pensa nisso, com carinho. Você, meu amigo, você é autoridade, e nós respeitamos qualquer autoridade, nós respeitamos debaixo da graça de Deus. E a palavra de Deus em Romanos 13 vai dizer para nós orarmos pelas nossas autoridades. É o que eu faço pela madrugada. Eu quero o teu bem, eu quero que você conheça a palavra de Deus, que essa cegueira que está nos teus olhos, que está obscuro, fazendo você passar por cima de tudo e derrubando tudo por causa de um poder que você não sabe que ele para você não é eterno, só traz prejuízo. E tem muitos que granjeiam tantos poderes nessa terra, vamos dizer assim, tantos bens. E sabe o que acontece? A próxima geração deles, os filhos, irão até se destruir por causa da ganância do dinheiro, porque o pai também era assim. Maldição, até mesmo quando você não conhece Jesus, vem de pai para filho, hereditária, né? Mas quando você conhece Jesus, essa maldição é quebrada. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E Jesus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então eu louvo a Deus pela bondade do Senhor que nos dá esse privilégio de conversar com você pela manhã. E saiba que aqui eu não estou discriminando ninguém. Não. Apenas estou relatando o desejo do Criador, do Senhor de toda a terra. Que por mais que você seja um homem poderoso ou
que tenha autoridade nas suas mãos, saiba que Deus vai pedir conta delas. E um dia você vai partir para a eternidade. O que você pode apresentar para Deus? Se é que você pode apresentar alguma coisa, como eu posso apresentar. Reflete essa palavra, guarda no teu coração, muda o teu modo de agir e de pensar, e se converta ao Deus Criador e Senhor de todas as coisas. Não pense que o seu dinheiro compra tudo, ou alguma coisa, se você tem, compra. Olha, pode entender isso. Que até para servir você, você tem alguém. Porque ele depende do seu salário que você paga. Mas quando chegar diante do momento final, você pode pagar médicos, juntas, aparelhos respiratórios, aparelhos de todo tipo para colocar o seu corpo em funcionamento. E ele falou assim, chegou o seu dia. Pense bem nisso. Então começa a fazer igual Pedro e João, começa a buscar em oração a Deus. E começa a entender o que é a palavra de Deus. E não despreze esse livro sagrado, que é a Bíblia. Não despreze em nenhum momento, ainda que tem algumas autoridades aí religiosas que estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Olha, eu vou dizer com toda certeza, sem medo de errar. Ultrapassado está o ser humano que largou a Bíblia. Ultrapassado está aquele que desprezou a palavra de Deus. Porque ele irá partir para a eternidade, seja ele dizendo que é homem santo ou profano. Vai ter que partir para a eternidade, não vai ficar aqui nessa terra, não. E existem só dois caminhos. Esse que é o perigoso, né? Se existisse um atalho, um jeitinho, né? Como o jeitinho brasileiro que muitos dão, seria bom, mas não existe. Só dois caminhos. Céu ou inferno. E isso é real. Guarde isso. E você escolhe. Eu não vou poder escolher por você nem pela minha família. Eu ensino eles a palavra de Deus. Então a escolha é sua, o livre-arbítrio é teu. Eu escolho estar buscando a Deus pelas madrugadas, orando e tendo uma vida guardada e protegida por Deus. Ainda que não tenha ouro e nem prata, mas o Senhor supra as minhas necessidades e se precisar ele envia corvo para cuidar de nós. Mas que ele abençoe, ele abençoa. Que Deus te abençoe nesta manhã. Fique com essa reflexão desta palavra, até prolongada, mas você vai ver que é coisas que nós precisamos aprender. Que Deus te abençoe nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Permita-me orar por você. Pai, como lá no caminho de Damasco, tu, Senhor, teve um encontro com Saulo de Tarso. Mas aqui, Senhor Deus, nós estamos pedindo por aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, que não têm intimidade de orar com o Senhor e nem sabe como pedir, porque não tem a prioridade da palavra e nem se preocupa, tem negligenciado a tua palavra. Mas que de hoje em diante possa ser um leitor da palavra e também uma pessoa que busca o Senhor em oração. Eu quero rogar ao Senhor, Pai, se por misericórdia, eu sei que pela tua bondade, que é a misericórdia tua, é a causa de eu não ser consumido. Senhor, por misericórdia, vai ao encontro dessa pessoa se estiver enferma. Repreende essa enfermidade. Expulsa esse mal. Abra a vista, dá entendimento ao homem para conhecer a Ti. Abençoa as nossas autoridades constituídas do nosso Brasil. Liberta aqueles que estão cegos, Senhor, abra a mente e o entendimento deles para fazerem juízo, direito e justiça e andar pelo caminho certo. Desfaz os laços, as armadilhas. Abençoa a nossa autoridade máxima, nosso presidente da República, os demais ministros que estão ao seu lado, também os governantes, aqueles que estão fazendo coisas erradas, Senhor, trabalha na vida deles. O nosso Supremo, Senhor Deus, abençoa lá os homens. Ajuda eles a serem esclarecidos dentro da tua vontade
E se houver alguma coisa, Senhor, que está atrapalhando o bom andamento, o Senhor entra com a providência dos céus e, Senhor, se revela a esses homens. Quem é o Senhor? Para que eles compreendam quem somos nós. Pai, em nome do Teu Filho, eu suplico por toda a autoridade eminente do nosso país e liberta o nosso país do caos. Só o Senhor pode nos ajudar, Pai. Só o Senhor pode abençoar. Eu muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meu amigo, e que nossas autoridades sejam abençoadas por Deus, pois nós dependemos das nossas autoridades. Tenham um ótimo sábado e um ótimo final de semana, protegido e guardado por Deus, em o nome de Jesus. Amém.